E aí, vamos lá? Continuar? Gente, agora nós falamos sobre especificamente a cosmovisão cristã, falamos sobre alguns princípios que regem a cosmovisão cristã, e agora eu quero falar sobre, obviamente, o conflito que existe entre a cosmovisão cristã do mundo, a cosmovisão cristã e a cosmovisão do mundo. Obviamente, elas em muitos aspectos são contraditórias. E nesse terceiro momento a gente vai falar sobre conflito de cosmovisões, luz e trevas. Falar um pouco sobre as cosmovisões na história, como as coisas vieram mudando. Depois eu vou falar sobre a cosmovisão secular e falar sobre as marcas da cosmovisão cristã. A gente tem aí uns 40 minutos para falar sobre isso tudo. Falar um pouco sobre a cosmovisão na história, e a gente está aqui com o Luiz Lucas aqui, que ele com certeza poderá aí, talvez no momento das perguntas, nos ajudar em adicionar algum conhecimento interessante. A gente vai começar falando um pouco sobre a Idade Média. A Idade Média, ela tem início no século V, com o fim do Império Romano. A gente está indo bem lá atrás no tempo. E ela vai terminar no século XV. Nessa época chamada de Idade Média, a Igreja Católica é que interpretava a realidade para os indivíduos. Então, o que era a realidade? Como as pessoas tinham a interpretação, o conhecimento da realidade? Era de acordo com aquilo que a Igreja Católica afirmava ser a verdade, a realidade. Então, a pedra de toque, o fundamento da cosmovisão do homem da Idade Média, era a Igreja Católica. Ela definia o que era ou não era verdade. Então, se dissesse que era a Terra o centro do universo, a Terra era o centro do universo e acabou. Não tem o que se questionar através dos dogmas. Então, a Igreja Católica, ela determinava o que o homem medieval ele deveria acreditar, porque a Igreja Católica, ela monopolizava nessa época o conhecimento. Então, todo tipo de conhecimento, o acesso ao conhecimento, se dava através da Igreja Católica Romana, e ela que determinava no que as pessoas deveriam crer ou não, como deveriam ser as famílias, como deveria ser o casamento, como deveria ser o estamento social, como deveriam ser as relações políticas, as relações sociais. Tudo era determinado pela Igreja Católica. A Idade Média, ela vai terminar só em 1453, com a conquista de Constantinopla pelos otomanos. E nós temos então oficialmente, claro, isso não foi na época, os conquistadores otomanos disseram: aqui acabou a Idade Média. Isso é uma interpretação posterior. E após então o fim da Idade Média, nós temos o início da Idade Moderna. Ela tem início após a queda de Constantinopla, em 1453, e ela só vai terminar na época da Revolução Francesa, com a queda da Bastilha em 14 de julho de 1789. E quais eram os marcos, então, que faziam com que as pessoas interpretavam a realidade naquela época da chamada Idade Moderna? Era o absolutismo europeu. Nós temos o surgimento dos grandes reis e imperadores europeus naquela época, né, o chamado absolutismo. O rei era a lei, l'état c'est moi, como diria o rei da França, né? O Estado sou eu. Nós temos o período que era conhecido como período de colonização. Nessa época nós temos a colonização do Brasil, né? O princípio de colonização do Brasil, da América do Norte, da América Central. Nós temos um processo chamado de renascentismo, que é um processo de redescobrimento das culturas gregas, que assim provocou uma influência a partir de então em todo mundo daquela época. Nós temos as reformas religiosas, como por exemplo a Reforma Protestante e a chamada Contra-Reforma. Nós temos o início do processo de industrialização. Isso trouxe uma mudança gigantesca para a sociedade da época, que era fundamentalmente rural e de agricultura. Nós temos então o grande investimento no chamado período de industrialização, principalmente lá na Inglaterra. Nós temos o desenvolvimento então do capitalismo. Nós temos aí uma mudança nessa época de acúmulo de capital,
Max Weber, nessa época, ele vai escrever aquele livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, mas nós temos então, a partir da Idade Moderna, o surgimento daquilo que nós chamamos de capitalismo. Claro, o capitalismo mudou e já é bem diferente daquela época. É interessante falar sobre o capitalismo nessa época da industrialização na Inglaterra, porque os cristãos eles se baseavam no seguinte princípio: trabalho e economia. E como eles trabalhavam muito e economizavam muito, eles acabavam acumulando capital. Mas os cristãos daquela época, eles tinham uma vida, digamos assim, mais frugal. Eles não eram pessoas dadas a esse luxo que nós temos hoje. Então eles acabavam guardando elevadas somas de dinheiro. E nós temos então, no final da Idade Moderna, já mudando para a Idade Contemporânea, o surgimento do Iluminismo, que também era uma maneira de compreender a realidade. Nessa época da Idade Moderna, nós temos um mundo ditado pela razão. Então nós temos um tempo de ruptura com o catolicismo romano, que era quem determinava a verdade, e agora então com a Idade Moderna, quem determina aquilo que é verdadeiro ou não é a racionalidade, é a razão. Então, se pode ser explicado pela razão, tem validade. Se não pode ser explicado pela razão, deve ser rejeitado. É nesse período que nós temos o surgimento da chamada teologia liberal, que rejeitava a parte sobrenatural da Escritura, porque não estava de acordo com o princípio do racionalismo da época. Então eles negavam que a Bíblia de fato continha ou tinha passagens reais de milagres, de intervenção sobrenatural, porque não estavam de acordo com a razão. Então naquela época o que era verdadeiro é aquilo que a razão dizia que era verdadeiro. E nós temos nessa época a ênfase no homem. O homem começa a se tornar o centro de todas as coisas, se tornar a figura mais importante, porque até então nós temos, na Idade Medieval, na Era Medieval, na Idade Média, nós temos a igreja como representante de Deus, sendo o centro do conhecimento. E com o passar então da Idade Moderna, com o surgimento desses princípios racionalistas, agora quem ocupa o centro de todas as coisas é o próprio homem. O homem não precisa mais de Deus, porque Deus ele morreu, como diria Nietzsche. Deus ele morreu. O homem ele só precisava de Deus para explicar aquilo que ele não poderia explicar. Mas como agora ele possui a ciência e a razão para explicar, Deus não é mais necessário. Essa é a idade moderna. Após a queda da Bastilha, nós temos então a chamada Idade Contemporânea, que ela se estende até os dias de hoje. A Idade Contemporânea, ela é marcada por duas grandes guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e isso trouxe uma desilusão ao mundo, porque aquela promessa de uma sociedade racional, fundamentada na ciência, que iria se beneficiar com o conhecimento científico, foi tudo por água abaixo. Porque a sociedade intelectualmente mais evoluída da época, que era a Alemanha, produziu o nazismo. Então isso trouxe uma desilusão com base nos fundamentos que se fundamentavam nesses pensamentos racionalistas que vinham da Idade Moderna. Então nós temos duas grandes guerras que aconteceram durante esse período. Nós temos a chamada Revolução Russa, que acontece em 1917 e foi extremamente violenta, né? Quem tiver a oportunidade de estudar um pouco de história acerca da Revolução Russa e do banho de sangue, a Revolução Francesa já foi vergonhosamente cruel. As pessoas exaltam a Revolução Francesa, liberté, égalité, fraternité e todos esses princípios racionalistas que vieram do Iluminismo, que são advindos também da Revolução Francesa, mas a Revolução Francesa foi sanguinária, foi cruel até com quem defendeu a Revolução Francesa. E nós temos então, na Idade Contemporânea, a Revolução Russa, em 1917, que produziu outro banho de sangue, onde milhões de pessoas morreram por conta dessa revolução. Nós temos também nessa época os estados nacionais,
que são surgidos, o absolutismo ele começa a decair, esses imperadores começam a deixar o poder e nós temos o surgimento dos estados nacionais. A Alemanha, ela se torna um estado independente, a França, a Inglaterra, e eles então começam a se tornar não mais impérios, mas estados nacionais. Nós temos o surgimento de uma nova forma de capitalismo, que é o imperialismo. Aquele capital que era localizado em determinadas nações, ele começa a ser exteriorizado, ele passa a pertencer e a fazer parte também de outras nações. Nós temos o surgimento das grandes corporações, a internacionalização do capital e tudo mais. Nós temos aí também a chamada nova revolução industrial. A revolução, nós temos a primeira na Inglaterra, na época da Idade Moderna, e nós temos a segunda revolução industrial, com o avanço da tecnologia e da manufatura. E nós temos o surgimento, na Idade Contemporânea, daquela velha oposição entre capitalismo e socialismo. Os fundamentos da luta entre capitalismo e socialismo, eles foram estabelecidos ao final da Idade Moderna, mas eles recrudesceram na Idade Contemporânea. Aí nós temos o surgimento da União Soviética, o surgimento da China comunista, com a chamada Revolução Cultural Chinesa. Nós temos também ali na Alemanha o estabelecimento, após a Segunda Guerra, da Alemanha Oriental comunista. Então nós começamos a ver o recrudescimento desse ideal de luta entre socialistas e capitalistas. A verdade nessa época, até essa época, era determinada cientificamente, até a Idade Moderna, entrando na Idade Contemporânea. Só que com o passar do tempo e essa frustração no que diz respeito à ciência como elemento fundamental para a construção e compreensão da realidade, esse princípio determinante da interpretação da realidade, ele passa gradativamente a ser relativizado. Então antes a gente tinha a igreja que determina o que é a verdade, depois quem determina o que é a verdade é a ciência, e após a frustração com base na ciência, isso começa a ser relativizado, então começa a se dizer o seguinte: cada um agora tem a sua verdade. Então aquilo que é verdade para um não é verdade para mim, pode ser verdade para você, para mim não é verdade. E isso então significou uma mudança radical no pensamento, porque a ciência então ela é destronada em favor dos indivíduos. Não é mais a ciência que tem a prerrogativa de determinar naquilo que as pessoas deveriam crer ou não. Agora quem determina isso é cada indivíduo, que pode ter cada um a sua verdade. A gente tem nessa época da Idade Contemporânea o surgimento de autores que vão determinar e vão trabalhar sobre isso, como Gadamer, Habermas e outros sociólogos, filósofos, que vão tratar dessa superação, dessa determinação da ciência em favor do indivíduo. E nós temos então aquilo que nós chamamos hoje de pós-modernidade. A pós-modernidade não é um consenso como uma superação da idade contemporânea. Então não são todos os teóricos que vão dizer que a contemporaneidade foi superada pela pós-modernidade. Na verdade, o que se vai se falar, na maioria dos teóricos, é que na verdade a pós-modernidade é um movimento dentro da contemporaneidade, que nós ainda somos contemporâneos dentro desse período, dessa idade, mas nós hoje experimentamos dentro da contemporaneidade um momento que nós chamamos de pós-modernidade. Mas então, o que é isso, É um período que alguns vão chamar inclusive de pós-verdade, pós-cristão ou pós-industrial. Tem essas três determinações também, de acordo com os olhos, claro, de quem está fazendo a interpretação. E a pós-modernidade, ela surgiu com a chamada terceira revolução industrial. E com esse processo de desenvolvimento tecnológico, a partir da década de 40, após a Segunda Guerra, principalmente a partir da década de 60, com o desenvolvimento das tecnologias de informação. Então nós temos agora um processo industrial cada vez mais independente da mão de obra humana, um processo de robotização em que afasta os seres humanos do processo produtivo,
E nós temos então a implementação de processo de comunicação que até então não se tinha. Esse processo que a gente chama de processo de revolução industrial, junto com o desenvolvimento tecnológico. Quais são as características desse momento? Primeiro, a informatização das relações sociais. Você se relaciona mais através de rede social do que pessoalmente. Você conhece mais pessoas na rede social do que você conhece na sua rua. Quantos seguidores você tem nas redes sociais? É um número muito maior do que pessoas que moram na sua rua. Então isso é uma característica dessa nossa época. A informatização das relações sociais. A gente faz tudo intermediado pelas redes, pela tecnologia. Isso é ruim? Não necessariamente. Isso daqui não é uma avaliação qualitativa, é uma constatação de que hoje a gente não vive sem a intermediação desses mecanismos tecnológicos. Nós temos também aí uma outra característica que é a espetacularização da vida privada. Antes, a sua vida privada, o seu pensamento, as suas posições eram guardadas para quem? Para você e para o seu grupo próximo, seus amigos. Hoje o que você pensa, o que você faz e como você vive está disponível para qualquer pessoa nas redes sociais. Então a nossa vida se tornou um espetáculo para todo mundo ver. Então a gente fez um ovo frito, a gente faz o ovo mais bonito e tira a melhor foto para botar na rede social. O que é isso? É essa espetacularização da vida privada. Nós temos novas relações de trabalho que surgem após o investimento nessas áreas de tecnologia. Algumas profissões simplesmente deixaram de existir e outras estão surgindo. Eu estava conversando com alguns colegas, lá do Dataprev, e eles têm um prédio lá no centro de Natal, era um prédio de 6 andares. E eles estavam dizendo que eles tiveram que reduzir para 4, porque todos os funcionários da Dataprev hoje, eles trabalham em casa. Quando você passa num concurso da Dataprev, você, ao final de um processo de treinamento, você escolhe ou trabalha na empresa ou trabalha em casa. Isso é uma inovação que já estava sendo implantada e esse período de pandemia simplesmente apressou essa possibilidade. Isso para o empregador é bom, em determinados aspectos é bom, porque ele não precisa gastar com infraestrutura, não precisa muitas vezes pagar aluguel, e a gente conhece pessoas hoje que ganham muito dinheiro trabalhando em casa. A gente sabe que tem aqueles youtubers, que 90% para mim é gente de vida completamente inútil, que não tem nada para falar, para ensinar e só faz besteira na internet. Vou fazer um vídeo o quê? Comendo, eu vou comer, assim, não que eu não queria comer não, mas eu queria comer também, mas na quantidade que chame a atenção. Então é o quê? Para tornar o ato de comer um espetáculo a ser visto. E tem pessoas que passam tempo, horas e horas e horas na frente do celular, vendo alguém comer, comendo, parece que é mukbang, ou mukbang, alguma coisa assim, não sei se coreano ou japonês, para essas pessoas que fazem vídeo comendo quilos e quilos de comida. Nós temos também outra característica, que é o questionamento da realidade. Hoje, então, em se tratando de realidade, tudo é questionado. Tudo pode ser questionado, porque nós não temos mais nenhum fundamento pelo qual nós podemos alicerçar o que é verdade ou o que é mentira, o que é erro ou não. Então se perdeu, a gente não tem mais um princípio fundamental estabelecido pelo qual nós podemos dizer que aquilo é certo ou que aquilo é errado. É o que nós chamamos de relativismo. Tudo, absolutamente tudo é relativo. Não existe absolutamente nenhuma verdade. Isso é o quê? Para questionar aquelas verdades fundamentais herdadas pelo iluminismo. Então, o que é a verdade? Não existe verdade. Vamos falar sobre aquilo que é verdadeiro. Não interessa, não importa. Não existe verdade sobre a qual nós podemos discutir. Por isso nós vivemos numa sociedade que a gente não pode falar sobre sexo. A gente tem que falar sobre gênero.
porque sexo se fundamenta num princípio iluminista, científico, de reconhecimento que existem homens e mulheres. Mas no princípio pós-moderno do relativismo, não há que se falar em sexo, há que se falar em gênero, porque o gênero é uma construção ideológica e não científica. Então, olha só, de acordo com os princípios da pós-modernidade, a realidade ela não é interpretada racionalmente, mas ideologicamente. Cada um tem a sua ideologia, então cada um tem o direito de interpretar a realidade como quer. E o que nós fazemos então? Devemos ser tolerantes com aquele que pensa o contrário. Não é isso que a gente ouve? Tolerância. Ah, você é um intolerante. Agora é interessante, e tem outro livro para recomendar aqui, do D.A. Carson, A Intolerância dos Tolerantes. Está aqui na minha bibliografia, A Intolerância da Tolerância, D.A. Carson, editora Cultura Cristã, e ele vai falar exatamente sobre isso. Diz que você tem que tolerar tudo, mas ninguém é obrigado a tolerar você, que pensa o contrário deles. Se eu digo assim, não existem verdades, aí eu pergunto, mas isso que você está falando é uma verdade? É, então existe verdade. Porque se eu afirmo uma coisa, a minha afirmação não pode ser contrária àquilo que eu falo. E dizer que não existe verdade é em si uma contradição, porque eu não posso afirmar que isso é uma verdade, se não existe verdade. Então as coisas elas são conduzidas de maneira a que absolutamente cada pessoa possa ter a sua percepção do mundo, a sua compreensão das coisas. Pode se sentir e se colocar da maneira como quiser. E a realidade então não é interpretada racionalmente, mas ideologicamente. A verdade é aquilo que o indivíduo deseja que seja verdade. Então, se eu digo que isso aqui é água e você diz que é veneno, você tem o seu direito de entender que isso aqui é veneno. É a sua percepção. E eu preciso tolerar a percepção que você tem da realidade. É também chamada de era pós-verdade ou era pós-cristã. Não existem mais verdades. E como então é a visão secular dentro desse período de pós-modernidade? E quando eu falo de cosmovisão secular, eu estou agregando aqui toda a cosmovisão que diverge da cosmovisão cristã, sejam elas naturalistas ou religiosas. Naturalismo é uma visão da realidade que diz que não existe absolutamente nada sobrenatural, que nós somos sim apenas pessoas formadas por matéria, que a realidade ela é puramente material, que não existe Deus, não existe Espírito, não existe nada, absolutamente nada que seja além daquilo que se vê. Então nós teríamos o ateísmo, o agnosticismo, o politeísmo, misticismo, panteísmo, deísmo e tantas outras visões do mundo que são contrárias à visão cristã. Agora, todas essas visões, elas têm algumas coisas em comum. Toda visão secular, ela tem alguns princípios que coadunam entre si, que conversam e dialogam. Primeiro, toda visão secular é subjetivista, ou seja, o que importa é o indivíduo e a sua experiência. Se eu mando uma carta para a minha esposa, e nessa carta está escrito: eu quero matar você. Uma pessoa, talvez com uma mente moderna, iluminada, iluminista, talvez dissesse assim: cuidado que esse homem é perigoso. Mas isso é irrelevante, porque o que importa é a maneira como ela tem a percepção daquilo que ela leu. Se ela interpretou: eu quero matar você como eu quero matar você de amor, é a interpretação dela. Ninguém tem direito de questionar essa interpretação. Então vocês imaginam o absurdo que é essa visão de mundo subjetivista. Então, não importa aquilo que é concreto, importa a interpretação de cada pessoa acerca da realidade. Então, se você se olha no espelho e você vê um pênis seu, claro, de preferência,
e você vê um pênis ou uma vagina, e você olha, é uma pessoa com pênis, mas você se sente uma mulher, ninguém tem o direito de lhe falar o contrário, porque isso é subjetivo, é a maneira como você se sente. E se uma mulher se olha no espelho e vê uma vagina, e ela então diz, olha, o que eu vejo aqui no espelho é um homem. Eu vou falar uma palavrinha aqui, porque apareceu tem uma propaganda no Netflix, eu não sei, se qualquer coisa edita aí, viu, tira esse negócio. E é uma propaganda do Net ao vivo, eu vou falar porque... E diz assim, toda a pepeca é linda. E tem nessa propaganda da Netflix dizendo o seguinte, nem toda mulher tem pepeca. O que é isso? É uma tentativa de dizer, você pode ser um homem e mesmo assim você achar que a sua pepeca é linda. Mas como? Como é possível isso? Eu não posso dizer que isso é errado no aspecto da pós-modernidade, desse pensamento que nós vivemos hoje, porque cada um tem a percepção sobre si mesmo. Não importa a genética, a ciência, o que você vê no espelho, importa é a sua percepção pessoal sobre aquela realidade. Por isso que a gente tem homem que se acha que é gato e faz tatuagem, corta a língua, corta nariz, tem gente que se acha lagarto, tem gente que casa com robô, tem gente que casa com mangá, tem gente que casa com personagem virtual, tem gente que se agarra e faz sexo com árvore, porque não importa mais a verdade, o que importa é a maneira como cada um tem a percepção da realidade. É relativista. Por isso eles pregam a tolerância, porque não existe verdade absoluta ou verdade universal. Não existe esse negócio de verdade. Princípios morais absolutos, nada disso importa, porque é relativo. Tudo, absolutamente tudo é relativo. É multiculturalista ou, como nós chamamos, pluralista. Daí vem os termos diversidade e politicamente correto, porque se cada cultura deve ser respeitada dentro dos seus princípios de vivência, experiência e interpretação da realidade, quem sou eu para impor sobre elas aquilo que eu acredito? Quem sou eu para chegar numa tribo indígena e dizer que eles devem adorar ao único Deus que eu creio? Cada um tem a sua cultura, cada um tem o seu princípio. Daí vem a expressão, temos que respeitar a diversidade e o famigerado politicamente correto. Então, eu dizer que um homem, quando se vê no espelho com um pênis é um homem, eu estou sendo politicamente incorreto. Quando eu estou dizendo que mulher é mulher, homem é homem, menino veste azul e menina veste rosa, eu estou sendo politicamente incorreto, porque eu não estou respeitando a percepção individual que cada pessoa tem. O máximo que eu posso falar é que dentro da minha percepção pessoal, menino veste azul e menina veste rosa. Mas não que isso seja um padrão social a ser aplicado para qualquer pessoa. Multiculturalista porque a nossa cultura, então, ela não deve ter nenhum princípio absoluto. Ela também é desconstrutivista. O que é isso? É a retirada do sentido científico estabelecido racionalmente sobre as coisas. Não importa qual o sentido que o autor quis dar, mas como quem lê interpreta. Mas como quem lê e a maneira como interpreta. Como eu dei o exemplo aqui da carta, eu quero matar você. Isso não interessa o que o autor quis dizer. Não tem absolutamente nenhuma importância ou relevância. O que importa é como eu me sinto perante aquilo que eu li, como eu interpretei aquilo que foi dito. Nós temos também, então, pluralismo religioso. Todas as ideias sobre Deus são igualmente válidas e verdadeiras. Isso daqui tem entrado nas igrejas evangélicas. Então, o indígena que adora ao Deus Tupã, ao Deus do rio, ele tem o mesmo valor que eu tenho na minha fé, construída a partir da leitura das Escrituras Sagradas. Nós temos então pluralismo religioso e o pluralismo ético-moral. A falta de princípios morais absolutos acarretou a ausência de princípios morais.
Então, adultério, homossexualidade, aborto, uso de drogas, criminalidade, tudo isso necessariamente não é imoral. Depende da percepção que a pessoa tem daquilo. Depende da percepção. Então, queridos, o que nós temos? Adultério. Antigamente, adultério até era crime previsto pelo Código, pelo processo criminal. Podia-se ter um desfazimento do casamento por conta de adultério. Hoje isso não é mais razão. Não é considerado nem crime, nem algo imoral. Na verdade, é considerado algo elogioso, pelo que a gente ouve e a gente vê por aí. Homossexualidade se tornou quase uma norma na sociedade. Então, se você só gosta de mulher ou só gosta de homem, você é antiquado, porque você tem que estar aberto a todo tipo de experiência. Então, é muito normal adolescentes hoje terem experimentado algum tipo de contato físico, sexual com meninas, porque elas são estimuladas a terem esse tipo de contato, principalmente com meninas. Existe eu não lembro a pesquisa, mas existe uma pesquisa em que a homossexualidade entre meninas começa cada vez mais cedo. Aborto é algo também já normatizado dentro da sociedade, uso de drogas, criminalidade, então tudo isso é relativo. Então é tolerável. Hoje, se eu bem me lembro, na Califórnia, nos Estados Unidos, a pessoa ela tem o direito de furtar qualquer objeto de qualquer lugar, desde que seja abaixo de $950. Tá quanto o dólar? Alguém calcula aí rapidinho, o dólar tá quanto? Oi? Digamos que seja R$5, dá quase 5. Oi? Quanto? Vamos botar 5. Dá quase R$5.000. Alguém chega na sua loja, no seu comércio, e pode furtar algo até R$5.000. Aí o que acontece? Na Califórnia as pessoas não estão fazendo absolutamente nada em relação a furto. As pessoas chegam, pegam o que quer, levam e não se pode falar nada, porque não é mais contravenção. E se tem a tentativa de estabelecer alguma lei nesse sentido aqui no Brasil. A questão é que nos Estados Unidos, a Constituição lá é estadual. Existe a Constituição Federal, mas cada estado tem a sua Constituição. Então, o que vale para a Califórnia não vale para outros lugares. Aqui no Brasil, valeria para todos. Então, vamos lá. Quais são? Nós vimos as marcas da cosmovisão secular. Falar brevemente sobre as marcas da cosmovisão cristã. Primeira, objetividade. João capítulo 17, versículo 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a cosmovisão cristã, ela se fundamenta objetivamente na Bíblia como a palavra de Deus, é aquela que determina o que é ou não verdade, independente do que pense ou do que sinta a pessoa. A Bíblia não está se importando se você acredita ou não, se você parte do princípio de que ela é verdade ou não. Ela é verdade, independente de qualquer coisa. É a fonte objetiva e universal de tudo aquilo que nós consideramos como verdadeiro. Toda a Escritura é inspirada por Deus, segundo Timóteo 3,16, parte A, e 1 Pedro 25 diz que a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Então, a cosmovisão cristã, ela se fundamenta na objetividade. Nós acreditamos sim que existe uma verdade universal e absoluta, e essa verdade, ela vem da palavra de Deus. Segundo, racionalidade. 1 João capítulo 2, versículo 21. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. A verdade bíblica, ela é racional e não apenas uma questão de fé. Quando nós falamos e nos colocamos acerca da Escritura, as pessoas sempre vão dizer: isso é algo que diz respeito à sua fé pessoal. Mas para o crente, palavra não diz respeito apenas à fé, mas diz respeito à nossa razão. Nós acreditamos porque temos razões para crer. Um dos atributos da Bíblia é o que nós chamamos de perspicuidade. O que é isso? É a capacidade da Bíblia ser compreendida intelectualmente. Não se compreende a Bíblia pela fé subjetiva,
mas pela razão objetiva. Além disso, nós defendemos que a palavra seja precisa e inerrante. Se as Escrituras são a verdade, tudo que contradiga a Bíblia deve ser considerado falso. Então, se a Bíblia afirma que temos dois sexos, homem e mulher, macho e fêmea, segunda significa que tudo que contradiga essa afirmação não é verdadeiro. A Bíblia, ela deve ser lida e compreendida com razão e não com sentimentos, o que não exclui, claro, os sentimentos em relação àquilo que pensamos e sentimos sobre Deus e sua palavra. Mas a palavra do Senhor, ela foi nos dada para ser utilizada como um princípio de estabelecimento de verdades que se aprendem pela razão, pela racionalidade e não unicamente pela fé subjetiva. Nós não devemos aqui, queridos, confundir racionalismo com racionalidade. Racionalidade é o processo pelo qual nós aprendemos intelectualmente as verdades descritas nas Escrituras. Racionalismo é aquela visão de mundo que diz que absolutamente nada pode existir fora da razão. Os milagres de Deus, eles fogem à nossa compreensão e à razão científica, mas eles são racionais porque podem ser compreendidos segundo os nossos princípios intelectuais. Terceira marca da cosmovisão cristã é a veracidade. A palavra sempre se preocupa em expressar a verdade. O Evangelho de João, ele foi escrito para dar provas verdadeiras e inquestionáveis acerca de quem era Jesus. João capítulo 19, 35, aquele que viu dá testemunho e o testemunho dele é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade para que vocês também creiam. Ou seja, a palavra do Senhor, ela tem como preocupação expressar aquilo que é verdadeiro e não aquilo que é falso. Salmo 119, versículo 160, a tua palavra é verdade desde o princípio e cada um dos teus juízos dura para sempre. A má interpretação da Bíblia, ela pode tirar o aspecto da veracidade, mas por causa da má interpretação. Mas a Bíblia, quando corretamente interpretada, ela é a verdade e a verdade de Deus. Quarta marca da cosmovisão cristã é a autoridade. Na medida em que o nosso ensino reflete com precisão a verdade da Escritura, ele tem o peso total da própria autoridade de Deus. Quando a palavra do Senhor corretamente interpretada e ensinada, o que está sendo dito não é a palavra do homem, mas ali sim é a palavra, o conselho e a verdade de Deus para toda a humanidade. A tolerância da pós-modernidade, ela rejeita o conceito de autoridade divina. Lembra, não existem princípios morais absolutos. Só uma pessoa como Deus teria autoridade para estabelecê-los. Como na perspectiva do pós-modernismo não existe Deus, ou se existe Deus, ele deixa a cargo das pessoas determinarem que princípios morais vão reger as suas relações, então algo dentro da perspectiva da pós-modernidade, algo como princípio moral absoluto, não existe. Mas na visão de Deus, sim, existe. E sempre que há um diálogo de cosmovisões, vamos colocar a cosmovisão secular, naturalista, humanista e a cosmovisão para conversar, porque vai ser bom esse diálogo. Sempre que existe esse diálogo, quem perde é a cosmovisão cristã. Ela que se diminui, ela que se dilui, ela que se apaga, ela que se destrói em favor da cosmovisão secular. Sempre é ruim para a cosmovisão cristã. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Ou seja, a palavra trata sobre racionalidade, sobre conhecimento e entendimento sobre Deus e sobre a realidade. E por fim, uma última marca da cosmovisão cristã é a integridade.
Existem várias maneiras de negar a verdade. O racionalismo, o subjetivismo, o secularismo, naturalismo, eles negam a verdade, principalmente a verdade que emana da palavra de Deus. Mas uma das maneiras de negar a verdade é não viver a verdade. Isso é, se nós que conhecemos a Cristo e a sua palavra, nos negamos a viver aquilo que ela diz, nós também estamos negando a verdade. Talvez não com as nossas palavras. Talvez você não tenha coragem de dizer que Deus não é Deus, ou que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas a gente vive como se Deus não existisse e que a palavra dele não fosse verdadeira. Isso também é uma maneira de negar a verdade. Filipenses capítulo 1, versículo 27 e 28. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer que eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vocês que estão no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho, e em nada estáis espantados do que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para nós é salvação da parte de Deus. Que ele está dizendo, em todo lugar o cristão ele deve se portar de maneira digna do evangelho de Cristo. O que é isso? Dignidade vai nos trazer a figura de uma balança, aquelas balanças antigas que você tinha 2 pratos, né? Botava um prato de um lado e você botava outro prato do outro lado, e você então colocava aquilo que você queria medir: arroz, feijão, açúcar, sal. Você botava a quantidade e no outro lugar você botava o peso padrão pelo qual você mediria aquilo. Então eu quero 1 quilo de sal. Você botava 1 quilo exato numa ponta e no outro você colocava o sal. Quando você chegava a 1 quilo, a balança ficava equilibrada. Viver do modo digno é isso, que a sua vida pesada esteja de acordo com aquilo que a palavra do Senhor nos orienta. A falta de coerência entre o que declaramos e o que vivemos é o que mais desacredita a verdade do Evangelho. Não tem outra coisa a não ser a nossa falta de viver digno do Evangelho, é o que vai então tornar o Evangelho desacreditado para as pessoas. Esses então são princípios que fundamentam a cosmovisão cristã. Vou repetir aqui: objetividade, racionalidade, veracidade, autoridade e integridade. Tá certo? Eu encerro por aqui essa fala nessa manhã. Eu quero passar para o Anderson, não sei se ele vai abrir para perguntas.